Alguns momentos a gente entra em desespero quando a gente olha para o tamanho dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas infidelidades. A gente fica pensando, meu Deus, não tem jeito. Então hoje nessa festa de São Mateus, nós ouvimos o Evangelho escrito por ele mesmo, onde o próprio Mateus narra o seu encontro de conversão com Jesus. Com certeza ele já estava ouvindo a palavra de Deus, quando Jesus disse, segue-me, e ele levantou para seguir Jesus. Quer dizer, a palavra já havia chegado no seu coração. Assim também é a nossa vida de conversão. A palavra primeiro chega até nós, ela nos seduz, nos encanta, nos alegra, mas se não nos levantarmos para seguir o Senhor, de nada adianta a escuta da palavra. Então muitas vezes nós somos conhecedores da palavra, né? Estamos atentos a ouvir, conhecemos a igreja, conhecemos o Evangelho, a vida espiritual, a vida dos santos, pode ser de um nível mais profundo, mais raso, mas se não tem a decisão, a firme decisão de se entregar inteiramente a Jesus nesse segmento, abandonando as coisas que nos prendem, o nosso segmento não se dá, é um segmento na paralisia, né? De quem só escuta, mas continua ali prostrado diante do seu pecado, prostrado diante do mal. E então quando Jesus passa e fala para Mateus, segue-me, ele está dizendo, olha, desinstala, sai disso daí, sai dessa paralisia espiritual, levanta de verdade, você já ouviu a palavra, você abriu o teu coração para essa palavra, mas agora é preciso realmente ir para esse segmento. É muito difícil, gente, a Santa Teresa vai falar da determinada, né, decisão. É muito difícil essa decisão sincera. Inclusive tem uma música muito bonita do Juninho Casimiro que fala, já ouviu essa música? Da determinada decisão, é o nome da música, que fala sobre essa fala da Teresa, assim, quando lá dentro de nós se decide de fato, por ser todo de Deus. E olha que Mateus tinha muito a perder, ele era um cobrador de imposto, um publicano, quer dizer, ele recebia dinheiro para cobrar dinheiro dos seus irmãos em favor do Império Romano, e por isso eles tinham ódio dos seus compatriotas, ele tinha o ódio, porque ele estava a serviço desse povo que estava lá para escravizá-los. E ao falar para Jesus, e ao seguir Jesus, e sentar com Jesus à mesa, tem um outro aspecto muito legal aí, que é o seguinte: para o judeu sentar-se à mesa é comungar da mesma ideia. Você não vai à mesa da refeição com alguém que não pensa como você. E a gente pode falar sobre as amizades. Se você toma uma determinada decisão de ser de Deus, de viver a santidade, mas você não se cerca de pessoas que têm os mesmos interesses que você, com certeza isso não vai dar certo. Falo para você que você vê que os padres todos vão engordando, né? Porque os padres engordam rápido, né? E eu sou ainda um padre que ficou magrinho no meio dos padres amigos que são mais gordinhos. Eu fiquei mais magrinho ainda. E eu comecei a engordar, porque toda semana a gente se encontrava, eu e os padres que somos amigos, a gente se encontra toda semana para conversar, para comer, né? E se a gente sai junto é assim, né? A gente almoça, aí depois 2 horas toma um café, depois mais 2 horas come um lanchinho, depois toma janta. A hora que você vê, você engordou. Você está andando com o gordinho tem fome, não é? Eu estou andando com eles, gente, aí eu começo a comer também. Sabe, eu estou falando de uma coisa assim muito simples, para falar de outra coisa, para falar assim sobre a vida também moral, sobre as nossas escolhas. Se você andar com... vai se perder, porque é um cuidado que a gente tem que ter. É lógico que a gente não deve desprezar ninguém, ser amigo das pessoas, acolher. Eu tenho amigos de longas datas que são bem zoados mesmo, que Deus não me arrebate no dia que eu estiver andando com eles. Meu medo é Jesus voltar o dia que eu estou andando com eles, né? Mas eu falo para vocês uma coisa: se cerca de gente que te leva para Deus, que te leva para a igreja, te leva para a oração, se cerca de gente que fala das coisas do céu, se cerca de gente que realmente faça essa mudança no seu coração. Esses dias aí que o Thanos, a irmã Zélia esteve aqui, que eu posso conviver com eles, é uma alegria para o meu coração.
né? Gente que me impulsiona na missão, na escuta da palavra, na sincera amizade. E eu falo, nós muitas vezes não estamos progredindo na nossa determinada decisão, porque estamos na preguiça, né? Estamos cercados também de gente preguiçosa, e cercados de gente que não quer nada com nada, e ali vai ficando, a coisa vai ficando. Então é esse cuidado que a gente deve ter, Então quando Jesus sentou à mesa, Jesus estava fazendo comunhão com aquelas ideias, né? Fazendo comunhão com aquelas ideias. Ainda mais eu vi um artigo que diz o seguinte, que a sua maneira de pensar é a média das 5 pessoas que andam com você, que mais andam com você. O seu nível intelectual, cultural, espiritual, é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Você parou para pensar isso aí, gente? Então eu falo para você o seguinte, Jesus, quando senta à mesa deles, por isso que atrai os outros pecadores, porque sentam junto e falam assim, nossa, como que Jesus sentou nessa mesa, né? Fora dessa cultura, e por que Jesus sentou ali? Porque Jesus tem algo diferente de nós. Nós temos essa inclinação para o pecado. Hoje eu não vou beber, aí eu sento com todo mundo que bebe, a hora que você viu, você é o que mais bebeu. Nós temos essa inclinação, né, para ser atraído. Jesus faz o contrário. Jesus, quando ele senta à mesa dos pecadores, ele atrai para ele. Não é o impuro, não torna Jesus impuro, mas Jesus, que é puro, cheio do Espírito Santo, torna o impuro perfeito, santo. E é essa experiência que nós fazemos na água do batismo, essa experiência que nós fazemos no confessionário. O puro, que é Cristo, preenche a nossa alma e nos torna puros, nos torna santos. É Jesus que vem para nos santificar à medida em que nós aceitamos suas palavras e tomamos a determinada decisão. Então, quando Jesus é questionado pelos outros pecadores, primeiro ele deixa claro que o pecado é uma doença, né? Quando ele diz assim, por que você senta com os pecadores? Jesus responde, quem precisa de médico não são os que têm saúde. Quer dizer, o pecado é uma doença. Isso é uma analogia, uma lógica, né? Uma primícia lógica. Quem tem pecado, o pecado é uma doença, então. E Jesus é o médico dos médicos. E quando ele termina dizendo, eu quero misericórdia e não sacrifício, ele está falando sobre isso, né? Que se o pecado é uma doença e ele é um médico, então essas pessoas precisam encontrar o remédio. E o remédio é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus, é a chance que Deus nos dá para recomeçarmos, de nos levantarmos. O sacrifício que ele fala, não é esse sacrifício que você fica usando a palavra para evitar de fazer, viu? Eu não vou fazer jejum porque Jesus falou que quer misericórdia e não sacrifício, né? Não vou fazer essa penitência, essa mortificação, porque Jesus não quer sacrifício. Não, esse sacrifício que Jesus está falando, é o sacrifício do templo, de quando eram levados os animais do templo, para perdoar os pecados, para o perdão dos pecados. Então as pessoas pecavam, ficavam impuras e tinham que levar lá um animal para ser sacrificado. E Jesus está dizendo, eu não quero esse sacrifício, né? Eu quero de fato que a misericórdia do Pai possa encontrar acolhida e morada no seu coração. Eu quero que de fato você possa ter compaixão e perdoar também as faltas dos teus irmãos. E ao ouvirmos isso, nosso coração se alegra. Estou terminando, não dormiram não, né? Nós ouvimos isso, nosso coração se alegra, porque Jesus fez Mateus, que era um cobrador de imposto, um pecador, um homem desprezado pelo seu tempo, se tornar um apóstolo. Jesus fez tal transformação, de acordo com a entrega sincera de Mateus, que o tirou de um homem desprezível para um homem agora honrado nos nossos altares e celebrados nas Santas Eucaristias. Gente, o que Jesus fez na vida de Mateus, também quer fazer na minha, quer fazer na sua. Alguns momentos a gente entra em desespero quando a gente olha para o tamanho dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas infidelidades.
a gente fica pensando, meu Deus, não tem jeito. Que nem eu falava esses dias lá, conversando com o Thanos, ele foi descrever uma experiência que ele teve. Quando ele foi para São Giovanni Rotondo, na terra do Padre Pio, tudo acontece, né? Está chegando aí a festa dele, dia 23. E aí ele estava lá, e ele orando, Deus falou que ia dar para ele uma experiência espiritual. E aí no fim da noite, ele disse que estava lá fazendo as orações dele, quando de repente começou a se abrir assim o piso do hotel, e um redemoinho assim que sugava, e muitas almas iam caindo nesse redemoinho, e que iam sendo trazidos, levados, puxados por espíritos diabólicos, né, que iam levando para o inferno. E essas almas estavam disformes, quer dizer, o pecado deforma a alma da gente. E ele foi narrando essa experiência dele, só que ele narra de tal jeito, sabe, com tantos detalhes assim, gente, que eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, meu Deus. Sabe quando você dá aquele medinho de você falar, acho que eu vou para o inferno? Nossa, eu só fiquei pensando isso. Algumas vezes a gente escuta isso daí e fica pensando na nossa vida, na nossa falta de conversão, na nossa falta de determinada decisão, de ser de Deus, e a gente fica assustado. Se nós olharmos para nós mesmos, para os nossos pecados, para a nossa história, vai parecer que não há mais saída, não tem esperança. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, para a misericórdia, para o coração de Jesus, então se renova em nós, no nosso coração, o desejo de se entregar a Ele. Ele fez de Mateus, e Ele também fará de nós. Abramos o nosso coração à misericórdia do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.